A genética mendeliana é um ramo fundamental da genética que estuda a transmissão das características hereditárias de uma geração para outra, com base nas descobertas do monge cientista austríaco Gregor Mendel, realizadas no século XIX. Mendel conduziu experimentos pioneiros com plantas de ervilha, que apresentavam características claras e distintas, como cor e textura das sementes, altura da planta e cor das flores, permitindo-lhe estabelecer princípios básicos da hereditariedade. Os princípios centrais da genética mendeliana incluem a lei da segregação, a lei da distribuição independente e a lei da dominância. Na lei da segregação, cada organismo possui 2 alelos para cada gene, um herdado de cada progenitor, e esses alelos se separam durante a formação dos gametas, garantindo que cada gameta receba somente um alelo. Na lei da distribuição independente, a segregação dos alelos de um gene ocorre independentemente da segregação dos alelos de outro gene, permitindo a combinação variada de características nos descendentes. Por fim, na lei da dominância, em um par de alelos, o alelo dominante se expressa no fenótipo, enquanto o alelo recessivo só se manifesta quando em homozigose. Essa lei será a mais importante para a determinação desse estudo de caso. Essas leis explicam como os genes e seus alelos determinam as características observáveis e como essas características são herdadas de forma previsível, formando a base da genética clássica. A genética mendeliana também é essencial para compreender padrões de herança de doenças genéticas, como as autossômicas dominantes e recessivas, e as ligadas ao cromossomo X, sendo fundamentais para o diagnóstico molecular genético. A característica analisada foi o lóbulo da orelha, na qual temos 2 fenótipos possíveis, o lóbulo colado e o lóbulo preso. Analisando os genótipos, concluímos que o lóbulo colado manifesta-se somente em indivíduos homozigotos recessivos, ou seja, quando ambos os alelos são recessivos. Assim, segue um padrão de herança autossômica recessiva. Por outro lado, o lóbulo solto apresenta herança autossômica dominante, sendo necessário somente um alelo dominante para que essa característica seja expressa. Agora falando um pouco sobre a metodologia da coleta. Ela foi feita através da análise de registros imagéticos, que foram disponibilizados voluntariamente pela família de Isaac ou encontrados no arquivo de imagens dele, ou seja, no telefone ou em algum álbum de fotos que a família dele deixou disponibilizado. Tendo as fotos em mãos, ele comparou com a foto que está agora na tela e ele comparou a cavidade da orelha da pessoa, a cavidade entre o lóbulo da orelha e o maxilar, para tentar determinar o tipo de lóbulo da orelha. Então, observando a imagem e daqui a pouco o aerograma, a gente vai perceber qual pessoa tinha um lóbulo solto, qual pessoa tinha um lóbulo preso. A gente vai seguir agora a análise partindo do aerograma, criada com base na família de Isaac, A amostra foi com base na família de Isaac. Então, seguindo os princípios da genética mendeliana e observando o aerograma apresentado, a gente pode identificar que a característica do lóbulo solto é recessiva, enquanto a do lóbulo preso é dominante. A gente pode observar pela legenda que as pessoas que apresentam essa característica do lóbulo solto, recessivo, estão representadas pela figura preenchida em preto, e as que não apresentam, porque apresentam o lóbulo solto, consequentemente a característica dominante, estão representadas pela figura vazada, sem preenchimento, sem cor. Então a gente vai usar o Bzão para o alelo dominante, que é o lóbulo preso, e para o alelo recessivo a gente vai usar o Bzinho, que é o alelo recessivo. Então, indivíduos com o lóbulo solto, eles possuem o genótipo BB, que são homozigotos recessivos. Ou seja, para você possuir o fenótipo do lóbulo solto, necessariamente você vai precisar ter 2 alelos recessivos. Indivíduos com lóbulos presos podem ser homozigotos dominantes, Bzão, ou Bzinho, que são heterozigotos, porque basta um alelo dominante para a característica ser expressa. Analisando o aerograma, a gente vê que há filhos com lóbulos soltos e seus pais têm lóbulos presos, o que indica que esses pais são heterozigotos, Bzinho, pois portam um alelo recessivo. No caso dos filhos, é Isaac e o irmão dele. Há casais formados por indivíduos com lóbulos presos e soltos, que têm filhos com lóbulos presos, o que sugere que a pessoa com lóbulos presos tem um genótipo Bzão. Este cruzamento entre Bzão e Bzinho tem descendentes heterozigotos, ou seja, Bzinho, todos com lóbulos presos. A herança pode ser caracterizada como autossômica recessiva,
A característica recessiva aparece apenas em indivíduos Bzinho. Indivíduos de ambos os sexos são afetados. A característica pode pular gerações ao ser carregada por heterozigotos sem se manifestar. Genótipos prováveis: indivíduos com lóbulos soltos, Bzinho. Indivíduos com lóbulos presos e filhos não afetados, Bzão. Indivíduos com lóbulos presos e filhos não afetados de cruzamentos, Bzinho. Provavelmente Bzão. Por fim, com base em tudo que foi apresentado, de acordo com o referencial teórico, com a análise do heredograma da família de Isaac segundo as leis de Mendel, a gente pode tentar se aproximar de qual que é o padrão de herança dessa família para o fenótipo de lóbulo da orelha. Esse padrão muito provavelmente é o de herança autossômica recessiva. Isso porque alguns pais não são portadores, né, não possuem o fenótipo de lóbulo da orelha solta, mas os seus filhos o apresentam. Ou seja, os pais são heterozigotos, enquanto os filhos são homozigotos recessivos, o que vai, né, por tabela, definir essa herança como autossômica recessiva.